De volta então com a nossa jornada de estudos e agora com o Evangelho de João, que é um evangelho, algumas curiosidades, né? A gente vai observar a respeito do Evangelho de João. Primeiro, essa questão dele fazer parte de um tal de deixa o pastor falar sobre isso aí. E com a gente hoje então o pastor Elias Barbosa. Pastor Elias, muito obrigado pela sua presença. Dá um alô pro pessoal aí. Olá a todos, né? É um prazer estar aqui, né, de volta neste canal, participando dessa entrevista, para nós compartilharmos um pouco, né, do amor de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Elias Barbosa, né, casado, minha esposa chama Zilda, pai de 2 filhos, né, Paulo Henrique e Ana Ara. Paulo Henrique já casado, né? A esposa chama Débora, família já praticamente criada, e a gente aí milita na obra do Senhor. Estamos trabalhando dia a dia aí, servindo ao Senhor e implantando o reino, né? Onde quer que Ele nos envie, a gente vai para a glória dele. É isso aí. O pastor Elias Barbosa, mano, a gente até comentou antes aqui, naquela primeira chamada que a gente fez do time que estava se formando e tudo, ele não estava, né? Na época, depois que eu fui fazer contato com ele, mas ele participou, né, de uma entrevista, uma das primeiras entrevistas do canal. A gente fez lá na igreja dele, né? Ele é pastor da igreja Batista Nacional, da Convenção Batista Nacional. A igreja dele é Missão em Patinga. Então, o pessoal abençoado, ele coordena ali aquele projeto, um excelente projeto, diga-se de passagem. E hoje ele veio compartilhar com a gente aqui a respeito do livro de João. E eu já vou entrar já de cara aqui, já perguntando essa curiosidade do que eu falei desses sinóticos aí, né? Pastor, como é que é isso? É sinóticos, sinótipos? E o que é isso? O que é sinótico? O que é isso? Os evangelhos, né, sinópticos, diz respeito... sinópticos. Diz respeito às pessoas que escreveram no mesmo ângulo de visão. Essa palavra refere-se a isso, a ângulo, mesmo tipo de visão. Uhum. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram na mesma ótica. João não. Então, João fica fora do evangelho sinópticos, mas não deixa de ser um evangelho, né? Ou seja, está no caráter de gênero biográfico da pessoa de Cristo. Como Cristo é a boa nova de Deus, então ele entra como evangelho, né? Deixa eu ver se eu entendi. Eles tinham Mateus, Marcos e Lucas escreveu sobre uma ótica. João também... A mesma ótica, né? Paralelamente. A mesma, mas João não fala também ele não fala do sacrifício desde o início do nascimento até a morte. Ele não fala Não, assim. a diferença é a sistemática e o objetivo. O jeito dos outros colocarem os capítulos, os títulos, seguem a mesma sequência, né? Uhum. Marcos escrevendo primeiro, Mateus, depois, e Lucas fazendo pesquisa posterior e colocando da mesma forma. Então, tem muitos textos paralelos juntos. Quase que você parece com uma repetição. Sim. Com alguns acréscimos, outros com menos, né? Quem escreveu menos foi Marcos. E o mais antigo, outro não. Mas porque ele tem muita semelhança, fala-se que é a mesma ótica, mesmo sistema com que foi montado o livro, escrito, por isso que os 3 são assim chamados. Um exemplo de diferença dessa forma de montagem que João não tem. Por exemplo, nos outros evangelhos dá muita ênfase primeiro ao início da genealogia, a questão humana. Já no evangelho de João já remonta o verbo, já remonta o Jesus pré-existente, né? Tão importante, tão eterno, né? E dando início a tudo que existe. A preocupação, o jeito de João escrever, a ótica dele é diferente dos outros por ele. Já no início até no final. Tem alguns propósitos diferentes, embora seja da mesma forma apresentar o personagem principal, que é Jesus Cristo, porém com uma ótica diferente. E essa apresentação do personagem principal ali, eu sempre pergunto depois, até perguntamos para o pastor Tadeu, o Reginaldo, que já esteve aqui, o livro de Marcos e Lucas,
No ponto alto do evangelho, né, dos evangélicos, como ali a crucificação e depois a ressurreição, João fala alguma coisa diferente sobre isso ou não fala? Como é que... Porque esse é o ponto alto, né, a crucificação e a ressurreição. O que difere dele nessa parte aí? Olha, quando diz respeito à ressurreição, a gente pode acompanhar aqui na palavra. Sim, vamos lá. De Deus. Agora a gente começa a acompanhar firme, hein? Ele é, na verdade, mais resumido que os outros. Sim. Mas ele coloca alguns aspectos que é importante, né? Por exemplo, né, quando ele fala do aparecimento aos 7 discípulos. Eu coloquei aqui, eu vi aqui o aparecimento e tal, já ia falar do de Tomé, mas é dos discípulos primeiro. Os 7 discípulos. É uma coisa interessante aqui, poucas pessoas observam que há um diálogo ali, né, entre Jesus e eles, e há uma preocupação concernente às coisas futuras. E ali é apontado uma sugestão de que um discípulo não morreria, né? Viveria muito tempo, né? Uhum. E a gente observa que o discípulo que aconteceu isso foi João. Ó. Né? Ele que não morreu. Assim, com a morte praticamente expiatória, né? Com a morte tipo de Cristo, né? Tomando aquele cálice. A morte de João foi diferente dos outros. Os outros todos foram martirizados, né? Já João não. João morre na sua velhice ali. Então, quem viveu muito tempo e não morreu de forma precoce foi justamente João. De alguma forma, aquela palavra que Jesus soltou, o que te importa que ele fique aqui até que eu volte? E falando do tipo de morte que iria morrer. Hoje você vai, ele conversando com Pedro, hoje você vai onde você quer, mas amanhã te pegarão pela mão e te levarão. E curioso que esse pegar pela mão e levar onde não quer, não aconteceu, não foi com Pedro, foi com João. Então, de alguma forma ali eu entendo, eu vejo, né, é uma interpretação particular, de que essa bênção, essa promessa de velhice saiu da vida de Pedro e foi transportada para a vida de João, que morreu velhinho lá em Éfeso, onde fixou residência até, né? Ah, tá. Aí nessa parte de crucificação aqui, ele relatou, na parte da crucificação, ele relatou alguma coisa diferente, porque uma parte onde os discípulos ali, no caso dos discípulos, ficaram... outra coisa que eu ia perguntar sobre discípulos, João foi discípulo? Ele foi sim, um dos discípulos. Porque mais íntimos e... porque o Lucas e o Marcos, a gente enfatizou bem, quem acompanhou os dois últimos estudos aí, viu que Lucas e Marcos não eram discípulos, então o João era um deles. Então eu penso que a visão dele como discípulo deve ter sido um pouco mais na hora da crucificação, um pouco mais visceral ali, não? Assim, que Marcos e Lucas. A questão toda de João, o jeito dele escrever, diferente dos outros, reflete muito o tipo de relacionamento que ele teve com Deus. Sim, eu falo porque andou pertinho, né? Isso através de Cristo, isso, né? Porque pode-se dizer que ele foi a pessoa que mais absorveu a pessoa de Deus em Cristo. Uhum. Ele começou muito novo, né? E como era o caçula ali dos 12. Dos 12 ele era o mais novo? O mais novo, aquele queridinho ali, sempre porque dos amado. Evangelhos o mais novo é o Marcos, né? Exatamente. Mas sempre ali dos discípulos, sempre ali mais chegado a Jesus. Tomou o título ali, o amado ou o querido, né? Como a gente usa o jargão. Aquele ali é um queridinho. Era irmão de Tiago, né? Os filhos do trovão. Então, quando João se relaciona com Jesus, ele se relaciona de forma íntima. Ele absorve a pessoa de Deus em Jesus de maneira diferente. E dá para perceber nas escritas dele esse carinho? Dá, exatamente. Por quê? Porque ele, quando ele vai falar às pessoas,
ele não perde a sua origem judaica, mas ele consegue, tão bem como outros, assim, Paulo, né, e Lucas, conversar com gentios, sem perder a sua característica judaica, mostrando um Jesus para todos. E um exemplo disso, nós estamos falando de ressurreição, é a ênfase que ele dá à mulher na ressurreição. Ele também dá ênfase à mulher, igual a Lucas. Maria, né, quando a mulher está ali ressuscitando, para um judeu, a mulher não tem muita... Não né? tem quase nada. É muita ênfase nessa questão literária, de estar ali presente. Mas quando ele fala ali a respeito da ressurreição, ele aparece ali a Maria Madalena. Então ele consegue capturar ali a questão emocional, espiritual, uma discípula que está chorando, que está buscando um mestre, que foi afadigada para dar uma honra memorial. E de repente a coisa muda. Os outros não fazem desta maneira. Então a gente vê assim, quando João escreve, a gente vê um Emmanuel, um Deus bem próximo, uma coisa íntima, e não só do homem, mas também da mulher, não só do judeu, mas também do gentio. E no aspecto da ressurreição a gente observa esse trato com eles aí. Um exemplo é a comida também, né? A comida? Quando ele está comendo ali, o peixe já está na brasa ali, né? O pão, os discípulos chegam. Ele já tá, é por isso que ele era o queridinho, né? Ele tava bem ajudando também, vamos dizer assim. Eu faço, Jesus já está tudo preparando. Quando os discípulos chegam à praia, está tudo preparado ali. Então João faz questão de frisar esses detalhes. Não ele preparar, ele frisa os detalhes da preparação. Exatamente. Sim, então é uma coisa de muita intimidade, né? É Jesus preparando uma mesa para comer. E na ressurreição você observa que a intimidade era tanta que quem reconhece Jesus na praia foi justamente João. Eles estão lá no barco, é o Senhor, né? E essa parte de reconhecer as coisas que o outro faz, né? No caso dele, reconhecer que Jesus preparava as coisas, ele citar isso, é coisa de quem é íntimo e quem é grato, né? É quem é íntimo e quem é grato. Então, realmente, parece que ele está bem próximo aqui. Só para a gente poder dar seguimento aqui, eu sei que é muita coisa para a gente falar dentro de um trecho. A gente está tentando manter esse trecho de 50 a 59 minutos. Então, é muita coisa, mesmo sendo uma panorâmica, né? É muita coisa para falar. Mas os pontos altos aqui, né? Igual a gente falou um pouco disso aqui. Mas e João? Quem foi João no sentido secular, além de ser um discípulo? Porque Mateus, nós sabemos, foi um coletor de impostos, a gente ainda não falou do evangelho de Mateus, mas Lucas foi médico, Marcos, a Bíblia não relatou o que ele foi, era só um menino, né? Então a gente não deu para falar muito a respeito do menino. A Bíblia, até são poucos capítulos aqui. João, quem foi, além de ter sido íntimo de Jesus? Eles eram pescadores, tinham uma companhia de pesca. Né? Uma companhia de pesca. Hoje a gente falaria uma empresa. Eles eram os irmãos, né? Tiago, João, tinha uma empresa de pesca. Porque quando Pedro também pescava. Porque quando fala assim, Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Aquela musiquinha e tal, a gente já imagina alguns pescadores. Mas você nunca imagina uma empresa de pescas ou uma coisa que traga de fato lucro e tal. Por momento, era uma empresa assim. Sim, eu falo assim, a gente não imagina que seria uma coisa de fato lucrativa. A gente pensa alguém pescando ali para cima, para comer. Artesanalmente ou dia a dia. Dia a dia, artesanalmente. Falou muito bem, é isso mesmo que eu queria dizer. Artesanalmente, dia a dia, mas não uma coisa para produção, para viver mesmo. Então eles eram isso aí. É isso aí, pescadores, né? Acreditavam em Deus, serviam a Deus como judeus, né? No contexto do Antigo Testamento, né? Eram tementes a Deus. É bom a gente esclarecer isso. Sim. Né? Deus né, se relacionava já com o seu povo. Quando vem Jesus traz uma proposta para um novo discipulado. E eles então são convocados para viver uma nova experiência com Deus. Mas já tinham já tinha uma experiência. Sim. É bom observar isso. Então eles são chamados à missão.
né? Então, eles precisam ali decidir entre os sonhos, entre o empreendimento, entre a empresa, e abandonar tudo e seguir a Jesus, ou não seguir e continuar com as suas vantagens, os seus sonhos materiais. E o que foi feito, eles tomaram a melhor decisão, né? O senhor tocou num ponto muito importante que quando a gente fala sobre Jesus, né, no Novo Testamento e tudo, acho que pouca gente para imaginar que esses seguidores de Jesus, além dos discípulos, né, todos eles tinham uma vida com Deus antes de Jesus. E a gente não vê nem em pregações, ninguém enfatizando essa questão. Olha, João, Marcos, Mateus, Lucas e todos os outros tinham uma vida com Deus antes de Jesus aparecer. O próprio Paulo mesmo, que teve a sua história como Saulo, alguns falam que Deus mudou o nome dele, outros dizem que não, que é só porque ele mudou de cidade, enfim, mas todos tinham uma vida antes de Jesus e essa vida não é relatada, né? Acho que parece que quando Jesus veio também, esqueçam-se o resto, né? É mais ou menos por aí, mas todos tinham uma vida, a de João era uma vida corretinha também, dentro da pescaria ali. Cada um servia a sua maneira, né? Porque o reino, ele estava chegando, o reino de Deus. E o importante ali era o reino, né? E quando Jesus pregava e falava, ele fazia questão de abordar essa questão da distância. Você não está longe do reino. O reino está chegando a você. Então, no relacionamento com Deus, cada pessoa tem o seu lugar e a sua, né, proximidade com o reino. Sim. Então tem uns que estão mais próximos e outros não. Então quando chegou o reino e Jesus chama os 12, eles estavam já próximos, né? Foram escolhidos, né, por uma razão. Né? E agora as experiências eram diferentes. Uns entendiam o reino como uma luta armada, né, de forma como zelote, outro da sua forma, né, mais particular de culto, mas cada um à sua maneira. Mas o importante é que João, ele se caracteriza assim, como aquele que também larga tudo para seguir a Jesus, né? Casa, a família, todo o projeto de vida, por aquele tempo, por aquele momento, eles abrem mão para viver aquela experiência com Jesus, né? Me fez lembrar aqui, quando eu te perguntei sobre essa empresa que eles tinham, né, que para a época era uma empresa de grande porte, vamos assim dizer, que eu já ouvi pregadores dizendo assim, quando Jesus chama Pedro e João, que estavam pescando e tal, Pedro foi chamado no mesmo contexto, né, de João ali, eles aí falam, larga tudo. Eu vou, Senhor, como é que eu posso deixar tudo e te seguir? Não sei o que. Aí o pregador falou assim em questão, tudo o quê? O cara tinha ali um barquinho velho, uma redinha furada e tal, rasgada. Não tinha nada para pôr. Não é bem assim. Eles tinham uma empresa de pesca e ainda que fosse pouquinho, era largar a vida inteira para andar atrás de um cara que chegou ali, olha, eu sou o Messias, acreditem vocês em mim, eu estou falando, eu sou o Messias. É complicado, né, se você transportar isso para o dia de hoje. E eles abraçaram aquilo, viram nele Jesus, o Messias mesmo, né, e foram nessa coragem de fazer isso, que hoje a gente não vê nem nas pessoas que já sabem que o Messias já veio, já sabe que ainda continua presente conosco e não conseguem abandonar sequer os seus velhos hábitos. Quanto mais chegar perto dele e falar assim, olha, sai do seu emprego, vamos fazer a obra de Deus. Isso não vai acontecer hoje, né? E naquela época eles fizeram isso, né? Foi bem curioso isso deles ali, largar a pesca. Mas pode continuar aí, pastor, da parte do largar tudo. A gente observa o seguinte, que o valor das coisas estão no apego do coração, né? A Bíblia diz que onde está o tesouro do homem, aí está o seu coração. Então, quando eles largam e seguem a Jesus, eles estão falando assim, o meu coração está agora na missão, na obra, no reino.
Eles conseguem tirar o coração do material e colocar no espiritual. Mas o que me chama a atenção também, apesar da gente ter ido para a ressurreição, mas é a questão de como João começa o seu evangelho, como ele apresenta, né? Como ele está fora do sinóptico, como ele começa apresentando Jesus Cristo, né? Pode ler. No seu prólogo aí, na sua introdução, ele fala a respeito do verbo, né? E o interessante é que a expressão que foi traduzida, o logos, o verbo, foi uma expressão até certo ponto mundana, secular. Ah, é? É, bem do uso dos filósofos, o verbo. E quando ele fala do verbo de Deus, no princípio era o verbo, a palavra, na minha isso, tradução, embora fala a palavra. tenha sido distorcido depois pelos gnósticos para dar uma outra conotação a essa questão de verbo, de palavra, e até outras pessoas, né? Mas quando João coloca a palavra, ele tá colocando Jesus como realmente aquele verbo, aquela palavra que existiu com Deus e que era Deus. Não um Deus, como algumas traduções modernas, né, estão trazendo para justamente solapar a divindade de Jesus. Então a tradução certa, no princípio, era o verbo, e o verbo era Deus, e não um Deus. Tem essas outras questões, né? Tem essas outras traduções aí que tiram, né? O sim acaba tirando o sentido. Na minha tradução aqui, eu vou até ler essa primeira parte aqui, gostaria que o senhor comentasse. Eu estou trazendo, né? Toda semana, você sabe, eu estou usando a tradução ANVI, né? Que é a Nova Tradução Internacional, que é uma linguagem mais popular, né? E aí o jeito que todo mundo pergunta, né? Então você fala, no princípio era o verbo, então aqui na minha diz assim, olha, no princípio era aquele que é a palavra. Aí tem até um azinho aqui, né, que onde a gente vai vir por rodapé, vai falar no grego, né, que é o logos, né, o verbo, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, até o 2 aqui. Então, assim, além de ser o verbo, de ser a palavra, ele estava com Deus no princípio de tudo. E era Deus, justamente. Porque, assim, algumas coisas na tradição judaica, elas existem antes do universo. Para um judeu, por exemplo, a lei ela é eterna, ela já existia antes. Para o judeu, a tradição judaica. Sim. Arrependimento, né? Tudo isso já existia. Já existia. São coisas eternas. Então, quando fala assim na palavra, quando coloca a palavra, a lei, coloca como algo que já é bem preexistente, já antes do mundo. Então, mas na verdade, João, quando ele escreve, colocando Jesus como a voz, o som de Deus, que trouxe todas as coisas à existência, João coloca Jesus como Criador. E isso é importante, como um Deus Criador. Não importa quem crê quando foi criado ou feito isto ou aquilo, ou o tempo que cada uma das coisas existem, mas de uma certa forma, quem é eterno mesmo é só Deus, né? Seja na pessoa do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. E João vê isso no seu Evangelho, ele vê um Deus eterno, que ele apresenta como essa palavra que foi usada para criar todas as coisas, né? E confirmada depois por Paulo, né? Sem ele, né? Nada existiria, nada foi feito, né? Ele afirma já de uma maneira como o senhor já tinha dito antes, né? Ele já vê como o judeu já via que já existia, né? Já existia um Deus, já existia um arrependimento, tudo isso já existia. Jesus tinha vindo então para reforçar aquilo tudo que eles já sabiam, né? Então ele não antecipou nada, mas parece que deu continuidade ali a uma coisa que eles já aprenderam e não sob uma visão de uma pessoa que eu percebo aqui que nem parece um pescador. Parece muito inteligente também a forma de
e de colocar... Ele foi essa forma inteligente dele de escrever assim, como judeu. Ele teve alguma influência romana também? Como é que era o relacionamento dele com os romanos? Alguém ajudou ele a escrever ou foi sozinho? João, certamente ele foi ajudado. Por quê? Porque os críticos viram uma diferença nos escritos de João. Uns são clássicos, outros são mais rudimentares. Entendeu por que eu estou falando agora do pescador ali? Tá muito inteligente aqui. Aquele grego mais clássico, ele teve ajuda para escrever. Não se sabe de quem. Não sabe de quem. Mas isso não significa que as ideias não sejam deles. O que o escriba fazia é colocar de forma coerente e correta a palavra, né? Uma linguagem mais coloquial. Né? E de forma, né, dentro ali do léxico, né, mais correta. É como uma pessoa que vai trabalhar um livro. Alguém é um escritor, ele faz o seu rascunho, né? A sua... o seu manuscrito. Depois o editor vai fazer as suas revisões, colocar... Mas o fato é que João é o autor, né, dessas palavras, dessas coisas. Um texto estando mais clássico e o outro não tira dele essa autenticidade que, junto com os evangelhos, né, a priori foi considerado como os primeiros livros inspirados no Novo Testamento juntos. Sim. Mateus, Marcos, Lucas e João, né, sem distinção nenhuma. No primeiro e segundo século, né? Segundo século já eram considerados inspirados os 4 evangelhos. Essa forma de escrever até hoje, né? Tem, igual você falou dos editores aí e tal, mas tem uma turma que escreve mesmo. Eu sei que o início é Ghost Twist, alguma coisa assim, que é fantasma alguma coisa, que é aquela pessoa que escreve o livro para o outro. Por exemplo, eu chego, relato tudo para você, e você pega e vai escrevendo, pesquisa a minha vida, escreve tudo. Essa pessoa, ela nem é mencionada, ela não pode ser mencionada no livro, porque justamente por esse nome, fantasma, né? E a outra pessoa só relata, mas ele é tido como ele escreveu. Então, existe esse profissional. É o escriba moderno. Existe esse profissional, o tal do Ghost Twist, essa parte do twist, eu também não sei se expressar direito, não sei me expressar direito, mas existe esse profissional. Inclusive, uma vez eu estava até... Conversei por mensagem com uma dessas pessoas, essa mulher do Rio de Janeiro, e perguntando como é que funcionava isso, né, e tudo. Na época que eu estava fazendo os meus rascunhos lá de livro e tudo, porque eu falei, poxa vida, ia ser muito fácil, né, você chegar e não precisar de você mesmo escrever, mas do jeito que eles facilitam a sua vida, eles cobram caro também. Eu falei, acho que eu escrever vai ser mais barato. Mas o caso de João, o escriba, ele era um ouvinte, né? A coisa era ditada. Sim. Ele chegava e a pessoa tinha que ter aquela paciência, aquele tempo de ficar ouvindo o apóstolo. Uma outra curiosidade também é que, segundo... Eusébio de Cesareia, que foi um historiador do 3º século, que fala dos apóstolos, João não era muito de escrever. Ele escreveu por insistência. É mesmo? As pessoas cobraram dele algo para ele deixar algo. Rapaz, você tem uma história, conta pra gente aí. Exatamente, não é aquela pessoa assim que se deu ao escrito. Foi a população cristã exigindo dele que deixasse, que fez com que ele produzisse e deixasse essa riqueza que temos, né? O Evangelho de João, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse, né? Só chegou aonde eu queria chegar já, não sei se fosse mais para frente, mas já vamos abordar aqui. João não escreveu só um evangelho. João escreveu, porque uma das coisas que a gente falou aqui, que teve pessoas que mais escreveram na Bíblia, como Lucas foi o que mais escreveu, tirando o apóstolo Paulo aí, o que mais escreveu as parábolas também, que mais mencionou parábolas. João escreveu muito também na Bíblia, fora o Evangelho. O que João escreveu além do Evangelho? E além do Apocalipse. Apocalipse a gente fala depois. Né? Além do Apocalipse e do Evangelho, o que ele escreveu? Normalmente são epístolas gerais. Né? São as cartas, né? As cartas. São cartas curtas. Mas uma característica que a gente vê em João, na sua maneira de escrever, João era muito assim, de viver.
não de falar. De uma certa forma, a escrita, ela é o que se fala, né? A Bíblia, por exemplo, ela existiu primeiro em tradição. Aquilo que era oral, para depois vir a letra, o papel. Então, João não era muito de ficar escrevendo, ele era muito de viver. De ser esse testemunho, de mostrar Jesus. Sim. Então, quando você vê ali as cartas, as epístolas, você vê que João, ele, ao mesmo tempo que ele consegue transmitir uma mensagem objetiva de forma simples, ela é também muito profunda. Porque ele fala com autoridade, ele fala com intimidade, ele resume as coisas que não tem jeito de alguém, né, acrescentar algo. Um exemplo, quando ele vai definir Deus, na sua epístola, ele fala, Deus é amor. Simples assim. Simples assim. Uma forma simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Né? E quando a gente percebe isso, a gente vê que é uma questão de intimidade. Né? Quem não ama seu irmão não conhece a Deus. Leva a religião, né, muito além dos limites do rito. Leva a coisa prática. Então, é esse João que conviveu, que absorveu Deus desse jeito da vida de Jesus, com muita intimidade. É igual essa parte que eu acho interessante aqui, quando ele chega aqui no mesmo capítulo 1 aqui onde a gente está, aqui no 29, que ele chega no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa visão dele de Jesus como um cordeiro. Isso aí a pessoa, a gente observa o seguinte, que a pessoa retratar o testemunho de João Batista, assim, de forma como a revelar realmente Deus Salvador na pessoa de Jesus, a gente vê que João faz isso com muita propriedade, porque ele começa a dar um testemunho de Jesus, né, no seu evangelho, e ele então dá uma pausa e passa para outro João, e esse João, o Batista, o batizador, também dá esse testemunho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente vê que ele consegue juntar essas duas coisas, tanto o testemunho pessoal dele como o testemunho de João, o Batista. Ele coloca Jesus de uma forma que, se as pessoas não acreditam nele, porque talvez estejam pensando que ele está sendo assim um tanto pouco judeu, acredita então em João Batista, a voz que clama no deserto, que diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele relata com muita propriedade o testemunho de João Batista, ele traz e ele replica ele, faz um eco daquilo que João Batista falou com muita propriedade. Amplia, né? O que ele estava falando, né? A gente sempre fala aqui também, a gente comenta aqui as coisas, uma coisa interessante, a questão do tempo que as pessoas viveram, a época que viveram, para quem disse, para quem falou, o João do Evangelho e o João, o Batista, que pregou ali no deserto, a voz que clama no deserto e tudo, eles viveram no mesmo tempo, eles viveram em tempos distintos, eles se encontraram? No relato dos evangelhos são contemporâneos. A epístola, um tempo depois, porque João morreu de forma precoce, né? João o Batista. Né? Ele morreu ali no início do ministério de Jesus. Então, se encontraram, embora a Bíblia não relate esse encontro, mas foi uma coisa muito rápida, porque foi pouco ali o conhecimento. Mas é provável que eles tenham se encontrado. E também é o seguinte, João, quando ele relata essa questão do Batista, quando ele fala o batizador, né, o seu xará, é interessante que o nome dos dois fala exatamente o que Deus vem trazendo na pessoa de Cristo. O nome de João significa filho da graça, ou seja, aquele que está sendo agraciado. Né? Então vem João Batista e prega um reino, prega um Jesus que é o filho
né? Que é graça de Deus, favor imerecido. Depois vem João, né? Que começa numa escola, né? Porque a escola de João Batista foi com o Pai, direto com Deus no deserto, na sua oração, no seu jejum, no seu exílio, na sua vida sectária, com muita austeridade, não é? Abrindo mão do sacerdócio tradicional, do templo, para se dedicar a ser a voz. Já João não, João ele é chamado a aprender com Jesus, é um discípulo amado. Ele está ali na sua formação. Então, quando João, né, o evangelista, encontra com João Batista, é alguém que já tem uma formação com o Pai, encontrando com um iniciante que vai ter uma formação com Jesus. Começando ali, vai te ensinar algumas coisinhas seria aqui. Assim, seria uma coisa muito curiosa se a história ou a vida reservasse um outro fim, né? A gente fica, às vezes, é uma questão de conjectura, né? Se o João da Epístola lá, já cheio de conhecimento, de formação, encontrasse com o João Batista, que eles não conversariam, o que eles não diriam com o outro, que né? Sairia ali, mas né? isso é uma conjectura, né? Mas tempos diferentes, mas a epístola revela isso. E João escrevendo com muita simplicidade e profundidade. Que essa profundidade aqui, que eu estou aqui aberta aqui no João capítulo 3, quando ele fala a respeito do encontro de Jesus com Nicodemos. A respeito de nascer de novo. Aí Nicodemos, poxa vida, mas eu posso voltar? Como é que eu vou, né, entrar dentro do ventre da minha mãe de novo e tudo? Acho que não é só João que relata essa história, é só João que relata essa história com Nicodemos. Nicodemos Só João, né? E a visão dele interessante aqui, esse é talvez para mim assim, um dos textos mais profundos do Evangelho de João. Porque fala do novo nascimento e como é que é possível isso. Eu queria que o senhor comentasse essa ótica de João, né, que haja vista que foi só ele que escreveu isso aqui, para a gente entender essa visão de nascer de novo, porque hoje em dia a gente muito fala assim, né? Eu lembro que um médico, aluno meu de violão, um dia ele vendo o meu livro lá, ele fala, eu falo a respeito de aceitar Jesus, essas coisas, tudo. O que o povo quer dizer? O que o povo evangélico quer dizer com aceitar Jesus? Aí ele falou comigo, rapaz, eu li o livro lá, uma parte interessante do seu livro, quando você fala lá sobre aceitar Jesus. Eu nunca entendi o que evangélico queria dizer com esse negócio de aceitar Jesus. Aí do jeito que você explicou lá, de uma maneira simples, agora eu entendi o que quer dizer aceitar Jesus. Ele é católico e tudo, né? Eu acredito que ele ainda é católico, continua sendo católico, isso não quer dizer nada, não tô falando aqui que a pessoa tem que deixar de ser católica, ele é. Ele falou, mas agora eu entendi. Nesse contexto aqui de Nicodemos, acho que Nicodemos deve ter tido a mesma confusão na mente, assim, aceitar Jesus hoje a gente fala com as pessoas, fala, nascer de novo. Jesus, o que o senhor quer dizer com esse negócio de nascer de novo? Aí como é que o senhor vê a visão de João nisso aqui? Como é que é esse relato? A verdade, todos os escritos de João, eles são profundos. Muito, Por ele falar de forma simples, as pessoas não consideram a profundidade que tem. João foi muito seletivo no seu objetivo de escrever. Ele, por exemplo, quando ele vai falar da pessoa de Jesus, ele quer invocar, ao mesmo tempo que ele invoca um Jesus que é Emmanuel, Deus conosco, bem presente, bem pertinho, ele destaca a divindade dele. Então, quando ele vai falar dos milagres, dos sinais, ele pega ali 7 maravilhas, 7 sinais que demonstram que Jesus é Deus. Sim. Que são coisas grandes, coisas profundas. Quando ele vai pegar as mensagens, ele também pega as mais profundas. Então ele faz questão dos encontros que Jesus teve de selecionar as mensagens mais profundas. Um exemplo é essa de Nicodemos. A gente observa que quando, né, ele destaca esse diálogo de Nicodemos, ele quer fazer menção à mensagem da salvação, o centro, o coração da Bíblia. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho,
Sim. para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, é curioso, porque João, ele aponta as mensagens mais profundas e mostra para a igreja, mostra para os cristãos, demonstra para os seguidores de Cristo, que Jesus fez questão de pregar as mensagens mais profundas para uma só pessoa. Não foi no Sermão do Monte que ele falou, foi para Nicodemos, né? Quando ele fala, né, ali, ele tá, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está falando com uma mulher. Isso é muito profundo para falar, teoricamente, para as pessoas mais insignificantes, vamos dizer assim, entre aspas. Então, né? São grandes sermões que ele está falando. Eu sou a água viva. O eu sou está sempre presente. E curiosamente, João traz o eu sou também, Jesus declarando que, de certa forma, que ele é Deus. E aquilo era uma blasfêmia, falar que eu sou, né? O tetragrama, o nome de Deus. Mas quando Jesus fala que, quando João coloca que Jesus é Deus, quando ele separa essas mensagens, ele fala de forma profunda. E essa mensagem, elas são profundas porque fala de um Deus que é grande, mas é também um Deus agraciador, salvador. E para Nicodemos, alguém que assim que vem conversar, que vem trazer uma revelação, que vem falar de coisas, né, que dá para o homem entender. Sim. Dá para o homem entender, porque a Bíblia é uma mensagem de Deus para o homem. Eu não acredito, por exemplo, quando alguém está lendo o Evangelho de João, independente da religião, eu não acredito na dificuldade de entender de ninguém. Porque se eu quero escrever algo para alguém, eu escrevo de forma que essa pessoa entenda. E a Bíblia é uma mensagem de Deus não para o judeu, é uma mensagem de Deus para o homem, para a humanidade. A gente comentou sobre isso, de que Mateus escreveu para fulano, Marcos escreveu mais para Beltrano, João escreveu para todo mundo. Tem essa característica mesmo, né? Quem escreve para quem? Tem essa, né? João escreveu, o público-alvo de João foi os irmãos de Éfeso. Né? As igrejas judeus, que estavam lá eram mistos, né? Tinham judeus e tinha também os gentios, que eram irmãos da Ásia Menor. Aquela região onde Paulo mais tarde abriu igreja, se tornou o centro cristão ali do primeiro século. Então, para esse público que João escreveu. Um povo bem misto, né? Mas o interessante é que ele relata um diálogo de Jesus com o judeu aqui, e um mestre. E Jesus falando de coisas simples. Mas o que torna então difícil as pessoas entenderem? É o coração. O enganoso coração. É como as pessoas vão a Jesus. Quando elas vão à palavra para comer, para beber, elas vão comer ou vão beber? Quando elas vão para discutir, para bater boca, para tirar dúvidas, aí o entendimento fica limitado. Agora, quando eu abro a Bíblia, eu quero que Deus fale comigo. Aí a gente se torna Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E não fica difícil entender aí, né? Aí ele começa... E Jesus o repreende, você é mestre, você devia saber essas coisas. Se eu estou falando de coisas terrenas, de coisas naturais, você não está entendendo. Se eu descer a linguagem, se a minha metáfora é tão próximo de você, você não entende. Como é que você vai entender se eu falar de questões espirituais? Então Jesus está falando, você deveria entender. A gente já falou aqui de um ponto, né, ou talvez o ponto crucial, na minha opinião, né, o capítulo 3 de João aqui, porque fala do Nicodemos, e o 3,16, né, porque Deus amou o mundo, né, que o senhor citou bem aqui já.
daqui a gente já vai caminhando para o final de hoje, né? Dessa de João de hoje. Porque João, assim como Lucas e Marcos eu falei, a gente vai voltar a falar neles. No João também a gente vai voltar a falar um pouco mais, porque tem coisas aqui muito interessantes, como quando Jesus purifica o templo, né? Que relatado por João. As mensagens de Jesus, normalmente, por exemplo, a mulher samaritana, são coisas lindas, né? É o que nós colocamos no livro de Lucas da outra vez, que eu falando como Lucas tinha relatado, eu coloquei uma erratazinha lá, que não foi Lucas que falou sobre a mulher samaritana, foi João. A gente vai falar sobre a cura do coxo ali no tanque de Betesda. Que tá aqui, que eu colocar essa do tanque de Betesda, tá aqui, que eu ia mencionar aqui. Porque são aspectos, por exemplo, se João não falasse isso, aquele milagre, aquela aparição de Jesus ali, a gente não saberia que no complexo do templo havia um lugar como aquele. Meio obscuro, um lugar de pessoas doentes, um lugar de pessoas ali rejeitadas, abandonadas. Porque tinham pessoas que não podiam nem entrar no átrio lá. Eles estavam ali no pórtico, né, esperando um milagre. Sim. Esperando o movimento das águas. Então João é aquele que mostra esse Jesus que vê o coração do homem que está ansioso muitos anos esperando um milagre. Não conta tudo não, que isso aí são coisas que a gente já falou. Olha, eu quero que você em casa se sinta fomentado a ler o texto, a ler a Bíblia ali, começando pelos evangelhos e tudo. Então a gente está só dando você poder ver como que foi a ótica de João, de repente está sendo a sua. De repente tem gente em casa que pensa como Lucas, outros pensam como Marcos, e você talvez está pensando como João. Eu até aqui Jesus anda sobre as águas, a primeira multiplicação de pães também. E tem uma parte que eu até preguei num domingo desse aí, acho que foi um domingo retrasado, falando nessa parte de Jesus, o pão da vida. Mas aqui no 35, né, Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome e tudo. Eu queria aproveitar esse espaço aqui para desmistificar algo, quando a gente falou de sinais aí, né, andar sobre as águas, transformação de pães, a transformação a multiplicação de água em vinho, a multiplicação, são sinais que João aborda como sinais miraculosos, sinais. Mas eu queria desmistificar algo. Sim. Que às vezes as pessoas não entendem. Os sinais, eles são para evidenciar o profeta e não Deus. Não é o sinal que é. A palavra é que vai evidenciar quem é Deus. Isso muda muito. Então, quando João fala do que Jesus fez como sinais, o único que ressuscitou um morto depois de 4 dias. Então, ele realmente é um grande profeta. Ele é alguém que é de Deus, porque só quem veio realmente de Deus é que poderia fazer isso. E tinha-se também uma crença no judaísmo, uma expectativa messiânica, de que o verdadeiro Messias ele teria que fazer alguns sinais específicos, como ressuscitar um morto, dar vista ao cego, fazer paralíticos andarem. Só coisa fácil, né? Só coisa tranquila. E a gente percebe que quando João traz os milagres, Pedro fala ali que precisava do céu ser papel para escrever. É hiperbólico, né? Mas João, quando ele escreve assim, seleciona esses sinais para evidenciar quem era Jesus, o profeta, o Deus. Quando ele coloca esses sinais ali em síntese, e João, de uma forma assim muito gloriosa, ele demonstra que realmente havia uma graça toda especial na vida de Jesus. No sentido não só de dar uma resposta para que o homem seja curado, seja livre do seu mal, não para que o homem veja uma maravilha, né, uma Shekinah, mas para que também esse homem entenda que Jesus é o Deus glorioso. Então, esses sinais todos que ele separou
ele evidencia isso, que só Deus pode fazer. Então ele é o Messias. Esse Jesus é o Messias, porque o Messias é Deus. Sim. E só Deus pode pegar uma substância ali, um elemento que é a água, e transformar em um outro elemento distinto que é o vinho. Só ele pode fazer isso. Né? Só ele pode pegar um corpo em decomposição. Já estava cheirando mal, né? Já está cheirando mal 4 dias e voltar à vida. Porque outros profetas eles também operaram milagres. Sim. Não é? E qualquer religião vai ter os seus milagreiros. Vai ter milagres. É. Mas sinais só o Evangelho de João tem e só Jesus fez. Só nele, né? Esses então, sinais. Indo para eu poder, para a gente não falar disso, porque se eu não falar disso, pelo menos eu vou me incorrer no meu próprio problema aqui, a gente vai volto a dizer, a gente vai voltar aqui e vai falar dessas outras coisas. Tem uma série de coisas aqui que eu quero perguntar para o pastor, de curiosidades. Mas só, ele falou, né, do Lázaro ali e tal, a gente quer falar disso depois. Mas são 21 capítulos, né? Então, desses 21 capítulos, tem uma série de coisas muito peculiares de João que eu quero abordar depois na outra conversa. Na próxima, que a gente voltar no João aqui, que vão ser 2 conversas a respeito de João. Mas eu queria perguntar uma coisa, pastor, para a gente poder caminhar para o final aqui. Por que João aqui, o que liga esse evangelho de João ao famoso escrito dele, que é o livro de Apocalipse? Tem alguma ligação para a gente poder... Porque a gente vai falar sobre o livro de Apocalipse depois, que é o que todo mundo já me pediu. Já teve gente que já falou assim, rapaz, pede o pessoal lá para falar sobre Apocalipse. Todo mundo tem uma curiosidade sobre o Apocalipse, né, e tal. Quando, na verdade, é uma curiosidade, de certo modo, quando eles começam a estudar, vê que nem tem tanto fundamento essa curiosidade assim, né? Mas, enfim, é a curiosidade que todo mundo tem, que o mundo vai acabar e tal. Mas o que liga aqui o Evangelho de João com o Apocalipse que o mesmo João escreveu? A questão é o seguinte, se a gente for ser bem sincero, talvez Lucas e Mateus tenha mais uma ênfase escatológica do que João. É mesmo? Olha que paradoxo, né? Porque apesar de ser João o autor, mas aquilo não foi um projeto dele. O Apocalipse não foi algo que estava dentro dele. É revelado. Então, né? Ele, né, já próximo ao fim dos seus dias, mais ou menos no ano 95 DC, foi exilado em Patmos por causa da perseguição do Evangelho, a ilha de Patmos, né? Próximo ali à Ásia Menor, né? E ele, então, teve essa revelação. Então, o Evangelho foi fruto... O Evangelho, não, perdão. O livro de Apocalipse foi fruto desta revelação. Então não foi algo assim que ele teve nexo, conexão, por causa do Evangelho, eu vou ligar com aquilo que eu já falei. Linkar. Não teve esse link. Mas como o Jesus que aparece lá na revelação para João é o mesmo Jesus aqui que é apresentado por ele, a gente vê semelhança nesse sentido, desses personagens, né? Eu sou o princípio. Então a gente percebe que quando Jesus se revela para João, ele na revelação recebe algo que ele já tinha escrito. Ele começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Sim. Aí quando João recebe a revelação, é como se Jesus estivesse lembrando para ele, João, meu amado, eu sou aquele que você escreveu dele. Eu sou o princípio. Aí sim que vai ter alguma ligação. Eu sou o princípio, eu sou aquele que estava lá, mas eu sou também o fim. Nossa, Deus, que não é fácil de entender, né? Porque imagina, você tem uma revelação dessa, ele deve ter ficado meio... Bom, tá bom, a gente vai falar depois de Apocalipse, então, o pastor Sérgio já está convocado para a gente poder falar de Apocalipse, tá? Porque a gente já teve, como o senhor pegou o Evangelho de João aqui, depois já vou te convocar para a gente, quando chegar no Apocalipse, o senhor ser uma das pessoas que vai falar de Apocalipse. Topa? Topa, tranquilo. Topa? Sei não. Quando topa no ar assim, não tem jeito de correr não, hein? Aí a gente tem prova lá. Então o pastor aqui já pode ser um dos que vão falar sobre o livro de Apocalipse. Aguarda, né? Porque a gente ainda tem não, vamos ver a ordem do que vai ser pedido de a gente falar. A gente ainda tem cartas paulinas para poder falar.
né? A gente ainda tem algumas coisas ainda para poder falar do Novo Testamento aí que são bem interessantes, mas por hora, né, a gente vai ficar por aqui nesses livros aqui. Pastor, tem alguma consideração que o senhor gostaria de fazer sobre o Evangelho de João antes da gente terminar? E João, quando ele fecha o seu evangelho falando de Jesus, ele é resumido, ele fala assim, muitas outras coisas que Jesus fez, falou. Quer dizer, ele está falando o seguinte, eu falei de Jesus, mas ele é muito mais. Falei um pouquinho só. Né? Mas Jesus é muito mais. Então, a gente observa o seguinte, que Jesus de fato é Deus. Se essa era a intenção de João, ele fez com muita propriedade. E se a pessoa quiser mergulhar em Deus, conhecer a Deus, precisa conhecer Jesus. Sim. Precisa mergulhar em Jesus. Porque João ele fala que nós vimos o Verbo, nós vimos a vida, nós tocamos, nós estivemos com ela, nós sentimos, nós pegamos. A coisa estava ali, né? Deus estava ali. Então ele dá seu testemunho assim. Então, se alguém quiser realmente mais de Deus, tem que querer Jesus, tem que amar Jesus, porque Ele, né, é maravilhoso. Excelente consideração, pastor Elias. Tá tudo girando em torno disso, né, meus irmãos? Tudo gira em torno de Jesus, o arrependimento, a nova vida, tudo gira em torno desse ser extraordinário que passou aqui pela terra, 100% homem, 100% Deus, que é Jesus, né? E então a gente está falando, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a gente fala, está tudo apontando para ele. Então a gente vai ficar por aqui, a gente vai falar mais sobre isso depois. E eu espero que você realmente procure ler esses evangelhos, porque do jeito que está sendo falado aqui, honestamente, até eu já li, né? A gente já leu várias vezes, né, pastor? Os textos e tudo, aprendemos isso na igreja e tudo, mas cada vez, igual falamos, primeiro aqui do livro de Lucas, a ótica com que o pastor Reginaldo trouxe, dá vontade de você ler mais Lucas. Espera aí, eu quero ler isso aqui de novo. Aí veio o pastor Tadeu, falou de Marcos, bom, eu nunca tinha pensado dessa forma, quero ler de novo. E agora João, que vem com essa visão de Jesus, desse jeito tão carinhoso e desse jeito tão falando de salvação, e dá vontade de dar uma mergulhada de novo aqui para reaprender. Então eu queria agora te convidar a fazer isso. Procure ler o livro, ler o texto, né, ler esse evangelho, e mais para frente a gente vai se aprofundando, vai falando mais. Eu acredito que a gente vai aprender muito aqui, né, com os pastores que vêm aqui para poder nos ajudar a compreender essas palavras. Então que você acompanhe e fica ligado nos próximos programas que a gente vai falar disso aqui. O pastor Elias Barbosa vai voltar, na próxima vez que ele voltar aqui, ele já vai voltar para falar do livro de João de novo, do evangelho de João de novo, e depois a gente abordando um novo texto, um novo livro, né? Que ele já faz parte do nosso time aqui. Então a gente vai abordar com ele aqui de novo. Quer mandar um abraço para sua igreja lá, pastor? Amém, um abraço aí para a Missão Ipatinga, né? Para os ipatinguenses. E o povo de Deus, no modo geral, né? Espalhado Deus, aí pelo mundo afora. Pelo mundo afora. A gente está indo para o mundo afora, né? Essa igreja invisível, né? Essa igreja invisível. É isso aí, meus amigos. O canal Qual é dos Crentes vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente se encontra de novo. A gente tem um encontro marcado aqui, como vocês já sabem, toda quarta-feira, 8 horas da noite, com o Qual é dos Crentes no nosso estudo bíblico. E na sexta-feira, às 8 horas da noite também, no Falando de Vida. Talvez esse 8 horas da noite aí, como é a internet, vocês já sabem, né? Às vezes chega um pouquinho atrasado, às vezes chega um pouquinho mais cedo, depende às vezes da conexão. Às vezes cai, tá no meio do vídeo sendo postado e aí cai a conexão, tem que postar de novo, então 8 horas... Faz parte, né? Tá marcado 8 horas da noite, mas já sabem, né? Grande abraço e até semana que vem.